porque a gente já começa, inclusive, o programa de hoje com uma entrevista ao vivo com o governador Renan Filho sobre o novo decreto que vale a partir de amanhã. E é isso que nós vamos saber os detalhes do que é que tem nesse novo decreto a partir de agora no Cidade Alerta Alagoas, na sua TV Pajuçara. Cadê o governador? Governador, primeiro, boa noite, um prazer tê-lo aqui mais uma vez. Vamos falar então sobre esse novo decreto. Se encerra aí o terceiro decreto e a partir de agora o senhor então já vai decretar então essas novas mudanças. O que é que tem de novo nesse decreto? Boa noite. Boa noite, Wilson. O decreto já foi publicado em Diário Oficial Eletrônico. Ele prorroga a suspensão de todas as atividades que já estavam suspensas até o dia 20 do mês de maio. Do dia 15, do dia 5 até o dia 20 do mês de maio. Nós também estamos ampliando o ponto facultativo e o teletrabalho para os servidores públicos e a suspensão de aulas presenciais até o dia 31 do mês de maio. Durante todo o mês de maio fica suspenso a presença do servidor público só por teletrabalho e também as aulas presenciais. Nós vamos vedar agora, Wilson, nesse novo decreto, em parceria com a Prefeitura de Maceió, especialmente, todos os espaços e logradouros públicos, calçadões, a orla da praia, a orla de lagoas, permanecer em praças, participar de atividades sociais, culturais e esportivas. Não está mais permitido que as pessoas façam essas atividades nesses espaços públicos, porque isso também estava induzindo a aglomeração e possibilitando o crescimento do contágio. Nós vamos, Wilson, também representar criminalmente aqueles que atentarem contra a saúde pública. Por exemplo, um cidadão que vem de fora para Alagoas e não respeita a quarentena, ou aquele que está doente e também não respeita a quarentena e continua contaminando outras pessoas. Tem novas regras para os municípios de maneira geral. Além disso, nós estabelecemos capacidade máxima de 50% para estabelecimentos comerciais e a obrigatoriedade de uso de máscara de todos os estabelecimentos que estejam abertos para os seus funcionários e para os clientes. Além disso, Wilson, o novo decreto torna obrigatório o uso de máscara para todos os cidadãos que saiam da sua casa para qualquer destino, em ambientes públicos ou em ambientes privados. O cidadão agora está obrigado a usar máscara para se proteger e para proteger o próximo. Além disso, a Prefeitura de Maceió suspendeu o passe livre estudantil e a gratuidade para idosos no transporte público. Os idosos só continuarão com a gratuidade se forem para tratamento de saúde, mas todas as outras viagens, essas gratuidades estão suspensas para que a gente possa proteger do transporte público, da aglomeração no transporte público, as pessoas do grupo de risco, que são especialmente os idosos acima de 60 anos. Além disso, o transporte público está limitado para atender passageiros só aqueles que podem rodar sentados. Não teremos mais ônibus superlotado, não está mais permitido andar em pé nos corredores dos ônibus, ou seja, no transporte público o cidadão vai precisar usar máscara e só vai acessar o ônibus se ainda tiver cadeira vazia para que ele possa sentar. Essas são as principais mudanças, Wilson, que visam ampliar o isolamento social, reduzir o deslocamento urbano das pessoas e ampliar as medidas de proteção individual como maneira de garantir que o contágio tenha sua velocidade reduzida para que a gente amplie mais a nossa rede hospitalar e possa evitar que o nosso sistema de saúde entre em colapso, porque se isso ocorrer, certamente nós teremos mais dificuldade de salvar vidas. Muito bem, governador. Então, o prazo termina iniciando hoje, através do decreto já publicado no Diário Oficial do Estado de Alagoas. E quantos dias de decreto? E como é que será, então, essas fiscalizações, inclusive, das pessoas que estarão nas ruas, por exemplo, sem máscaras ou nos estabelecimentos? Como é que vai funcionar tudo isso? São 15 dias de decreto. E a fiscalização é uma das grandes mudanças, Wilson. Nós vamos intensificar as fiscalizações. Eu, pessoalmente, liderei uma reunião hoje com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, fiz interlocuções com o prefeito de Maceió, Rui Palmeira, que disponibilizou toda a estrutura da Prefeitura também, a Guarda Municipal, inclusive, para que a gente fiscalize estabelecimentos comerciais, transporte coletivo e também o cidadão que vai trafegar pelas ruas. A polícia vai abordar na rua
aquele que estiver sem máscara. Se ele estiver sem máscara e não puder colocar, ele vai ter que retornar à sua casa. O descumprimento dessa medida poderá levar a outras medidas de responsabilizações, inclusive civis ao cidadão. Muito bem, então o decreto já está valendo a partir de hoje, são 15 dias. Em relação aos coletivos, o governador, nós temos uma dificuldade grande porque as pessoas se aglomeram dentro dos coletivos, mas nós temos um outro problema também, que são as agências bancárias, que continuam também circulando com uma grande quantidade de pessoas, sem aquela distância, inclusive, ali, que é recomendada, e muitas vezes sem máscaras. Chegamos a ter a ver pessoas e tirando máscaras do outro e utilizando na mesma hora para emprestar aquele que não tinha, o que é um absurdo. Isso também será feito fiscalizações? Com certeza, emprestar uma máscara ao outro é emprestar também a chance de estar passando o coronavírus diretamente. Se uma pessoa tiver com máscara e usa a máscara do outro, aí a chance é praticamente 100%. Se o primeiro cidadão tiver contaminado, do outro se contaminar também. Isso é uma loucura, ninguém deve fazer isso. Nós vamos, Wilson, proibir que o cidadão trafegue em pé nos ônibus. Isso vai ser uma medida muito importante. Só vai poder andar de ônibus quem andar sentado nas cadeiras. E todo mundo de máscara dentro do ônibus. É regra, e se a empresa não cumprir, ela também será responsabilizada e pagará multa. E para as agências bancárias, Wilson, as agências bancárias elas estão vivendo, especialmente as da Caixa Econômica Federal, um momento de muita dificuldade por conta do pagamento do auxílio emergencial. São milhões de pessoas que estão recebendo no Brasil inteiro e esse é um problema nacional, mas eu hoje fiz uma reunião colocando o Estado à disposição para, inclusive, a gente viabilizar as condições materiais para organizar as filas. Muitas prefeituras estão com trabalho muito competente nesse momento, no sentido de ajudar nessa questão dos bancos. Por exemplo, a Prefeitura de Campo Alegre, a Prefeitura de Arapiraca, de União dos Palmares, para citar alguns exemplos. E agora nós vamos fazer nas principais agências de Maceió, já identificamos, inclusive levando em consideração a possibilidade de fechamento de ruas para ampliar a área em que o cidadão possa ficar sem aglomeração, mesmo que a gente tenha que reduzir o fluxo de carros, porque a redução de fluxo de carros será uma medida também imposta nos próximos dias com o fechamento de ruas, estreitamentos de ruas, a exemplo do que tem sido feito em outros estados do Brasil, e eu tenho conversado isso diretamente com a Prefeitura de Maceió para que a gente também promova o desestímulo àquele cidadão que pega o seu carro e sai todo dia, mesmo num momento de pandemia como esse. Muito bem, governador, só para a gente encerrar, as pessoas que flagrarem, por exemplo, desrespeito desse novo decreto, a quem elas devem procurar, a quem elas devem denunciar? Elas devem denunciar, Wilson, ao 190, que está, inclusive, orientado a priorizar, além dos casos de violência, né, que é prioridade máxima do 190, a fiscalização do decreto de isolamento social como maneira de reduzir a velocidade de contágio de coronavírus em Alagoas e assim a gente enfrentar essa crise com o menor impacto possível. Eu queria, Wilson, aproveitar a audiência do seu programa para dizer aos profissionais médicos, nós estamos ampliando leitos, se apresentem, vocês que fizeram o juramento de colaborar com o salvamento de vidas alagoanas, esse é o momento de todo mundo se apresentar para que a gente ofereça o maior número de leitos possíveis com equipes locais para salvar a vida do povo de Alagoas. Infelizmente, Wilson, ontem e hoje, nesses últimos 2 dias, nós perdemos 16 vidas. Tivemos 8 mortes contabilizadas hoje, e nas últimas 24 horas, e outras 8 mortes contabilizadas ontem. São 16 mortes em 48 horas, das 80 mortes em Alagoas até agora. Tivemos 20% das mortes nas últimas 48 horas. É importante que as pessoas entendam que a gente está enfrentando uma guerra. Esse coronavírus, quando ele pega algum cidadão que eventualmente possa ter outra comorbidade associada, ele causa um grande risco de morte para a pessoa. É muito importante a colaboração de todo mundo. Então, você que apoia as medidas, seja também um fiscal na rua, denuncie a 190, reclame, coloque a sua vontade de cidadão, faça o mesmo na rede social, para que a gente consiga isolar o máximo possível. A gente tem ficado muito próximo ao isolamento de 50%, é muito pouco
precisa aumentar, a gente precisa ter pelo menos 60% de isolamento para que a gente reduza a velocidade de contágio em Alagoas. Muito bem. Governador, a triagem, por exemplo, no Benedito Bentes, me parece que foi falado sobre isso também. Queria que o senhor explicasse um pouquinho, porque acho que é muito importante nesse momento. Nós criamos, Wilson, como nós sabíamos que teríamos um grande aumento da demanda das UPAs, do HGE, nós criamos um centro de triagem no ginásio do SESI, que está cumprindo um grande papel, mas está ficando lotado. Então, nós decidimos construir um outro centro de triagem em Maceió, no Shopping Pátio, na parte alta de Maceió. Eu queria agradecer ao Shopping Pátio por ceder o estacionamento. Será construído um hospital de campanha com 1.000 metros quadrados para dividir em 2 áreas os centros de triagem em Maceió. O cidadão que apresentar sintomas gripais pode ir ou para uma UPA ou para o SESI. E agora, nos próximos dias, a gente espera aí até terça-feira da semana que vem, quarta-feira no máximo, abrir esse novo centro de triagem lá no Shopping Pátio para atender mais pessoas e para preparar mais Alagoas para o enfrentamento da pandemia. Além disso, no dia 15, vamos entregar o Hospital Metropolitano e temos aberto diariamente novos leitos. Hoje mesmo nós temos 450 leitos novos, exclusivos para Covid abertos, 140 de UTI, 279 leitos clínicos e 31 leitos intermediários também com respirador para estabilizar as pessoas. 450, mas a ideia é até o dia 15 chegar a 1.000 novos leitos no nosso estado para cada vez mais oferecer mais tratamento ao cidadão, mas é fundamental que as pessoas compreendam, Wilson, que mesmo com 1.000 novos leitos, que representariam muitos grandes hospitais, para você ter noção, o Hospital Metropolitano, que é o nosso maior investimento em saúde, vai abrir no dia 15 agora com 160 leitos, 30 de UTI e 130 leitos clínicos. Nesses 45 dias aí de pandemia, nós vamos abrir 1.000 leitos. Ou seja, isso é mais do que 5 hospitais metropolitanos exclusivos cuidando de Covid. No Hospital da Mulher, no Hospital Veredas, na Santa Casa, no Sanatório, no Hospital Universitário, nas UPAs, em outros hospitais no interior, como a Santa Casa de Misericórdia de São Miguel, o Hospital Regional de Arapiraca, o Hospital de Coruripe, de maneira que a gente vamos para Penedo, vamos para Santana do Ipanema, vamos acelerar a entrega do Hospital de Porto Calvo e de União dos Palmares, mas mesmo com todo esse esforço, é fundamental que o cidadão compreenda que a melhor medida nesse momento é a prevenção, é o isolamento social. Muito bem, governador, só para a gente poder também daqui a pouco concluir, são perguntas que vão chegando e vão surgindo, em relação a profissionais. Nós teremos, por exemplo, a quantidade de leitos está sendo ampliada, mas nós temos profissionais ainda suficientes para atender a todos esses leitos que estão sendo abertos aí. E se outra informação é em relação a se não houver realmente aí o respeito a esse novo decreto agora, que aperta um pouco mais aí o cidadão, se o senhor também poderá também decretar o lockdown. Acho que se não houver, se o novo decreto não atingir o objetivo necessário para o não colapso da rede hospitalar, a gente pode tomar novas medidas mais afirmativas ainda, como já ocorreu em outros estados do Brasil, Wilson. Essa sua pergunta é muito importante. Então, assim, isso é gradativo. Se a rede hospitalar colapsar, para salvar vidas, não há outra alternativa a não ser ampliar as medidas de isolamento. E com relação a profissionais, eu tenho feito um grande chamamento. Por meio dos sindicatos, as universidades têm colaborado, os hospitais filantrópicos, privados, as universidades aceleraram a formação de médicos. Eu acabei de fazer um chamamento aos nossos médicos alagoanos aqui no seu programa. É muito importante que todo mundo se apresente. Eu queria garantir ao cidadão que nós já estamos com a escala do Hospital Metropolitano, que será o nosso maior equipamento de saúde exclusivo para tratar Covid-19 garantida, mas nós vamos ampliar mais leitos. Nós vamos precisar de médicos, de enfermeiros, de psicólogos, de fisioterapeutas. Então, profissionais de saúde, se apresentem nesse momento para que a gente possa salvar o maior número de vidas em Alagoas. Muito obrigado, governador, pelas suas informações e espero que o novo decreto agora consiga trazer um pouco mais de responsabilidade para as pessoas que estavam afrouxando aí e causando toda essa situação e esse crescimento aí de contaminação do coronavírus. Muito obrigado pela sua participação, boa noite.